Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Hoje, naturalmente, quando se fala da Bolsa, inclusive está tendo toda uma polêmica aí em relação ao touro da Bolsa, né? E aí, inclusive lá na frente da B3 colocaram até uma vaquinha magra, porque hoje realmente estamos vivendo aí nos períodos de vacas magras, né? Mas naturalmente que isso aí até assusta um pouco, né? Mas se você pegar a história da Bolsa, você vai ver que nós tivemos diversos períodos, né, onde nós também passamos por essa entre-safra, lá em 2008, com a crise imobiliária americana, lá no governo Dilma, depois tivemos o episódio lá do Michel Temer e o Joesley Batista, que também a Bolsa despencou, depois tivemos no início da pandemia, mais um período terrível também para a Bolsa, mas ela sempre se recupera, né? Com o tempo ela se recupera, para tanto necessita-se paciência, persistência, né? Sangue frio. Então é uma série de requisitos aí para quem procura investir. Naturalmente que é um investimento que ele é muito rentável, porém exige muita paciência, até por isso ele é chamado de um investimento de risco. Mas o fundamental é o seguinte, que para haver uma reação, quando a gente fala de reação da Bolsa, não é que a Bolsa toda reaja de uma hora para outra, não, você vai ter diversas empresas que têm uma reação maior, outras um pouco menor, enfim, mas tudo depende do quê? Como que está a situação da empresa, e é isso que a gente procura retratar aqui para vocês, trazer para vocês como que está a situação de cada empresa, em termos financeiros, de endividamento, de rentabilidade, e naturalmente que a gente repassa aqui para vocês também a história das empresas, porque o passado, a história passada de uma empresa ilumina a história futura, então ela nos dá uma previsibilidade, já que a empresa vem trabalhando de uma determinada maneira, a gente já começa a ter uma previsibilidade de como ela vai trabalhar daqui para frente, então razão pela qual a história passa a ser fundamental também quando se faz toda uma análise da empresa, e naturalmente que os números refletem o que a história vem contando, o que a história vem dizendo, então os números acabam refletindo toda essa situação. Então, por isso que a gente traz a história e também traz a análise econômica e financeira das empresas. E você já sabe que aqui no canal, quem manda a sugestão são os nossos inscritos. Então, todas as empresas analisadas aqui são sugeridas aí pelos nossos inscritos. No caso da empresa de hoje, é do grande André Luiz. Oi, André Luiz, muito obrigado pela participação. Um prazer poder lhe atender. Espero atender as suas expectativas. E você, caso queira também outras empresas, sem problema nenhum, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e aproveita também, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui no canal. Afinal de contas, o canal Silas Negraf é feito para você. E a empresa sugerida pelo André Luiz é uma empresa lá de Joinville, em Santa Catarina, a Tupi S.A., que também era chamada, né, de Fundição Tupi. Mas a história da Tupi, existe ali uma certa controvérsia de quando necessariamente aconteceu o começo da Tupi. E aí, na verdade, tem uma versão, né, que eu vou retratar aqui para vocês, que a Tupi ela surge lá em 1908, com um empreendedor chamado Frederico Birkholz, né? E o seu Frederico ele tinha lá uma ferraria na cidade de Joinville. Imagina lá em 1908, uma ferraria tudo artesanal. E aí ele chama um amigo dele para fazer parte da sociedade, o senhor August Klimek, né? Que o August Klimek já era mecânico, veio já implantando algumas inovações nessa ferraria. E na sequência, aí é convidado mais um amigo deles, o engenheiro Enterline, que também passou a participar da empresa. E aí já começaram a trabalhar com a fundição de ferro. Mas daí na sequência, com o falecimento do senhor Birkholz e depois daí com a saída da sociedade do senhor Klimek, e na sequência também com o falecimento do engenheiro Enterline, tinha um menino que trabalhava junto com eles ali, que foi se destacando na Tupi, um menino muito inteligente, um menino muito participativo, que começou a dominar todo o funcionamento da empresa, que era o senhor Albano Schmidt. E daí, na sequência, veio também, junto com o senhor Albano, o Hermann Metz e o Arno Schwartz. E aí os três é que começaram a tocar a história da Tupi. Tanto é que, se você pegar pelo site da empresa, a história começa a partir desse momento, no ano de 1938. Então, o que eles faziam? Eles começaram a produzir as conexões de ferro fundido. Aquela conexão
que você vai usar ali numa tubulação de água, que até então era importado, todas essas peças eram importadas, e eles conseguiram desenvolver a produção de conexões aqui no Brasil. E aí, então, a Tupy começa com essa produção das conexões. E aí vai na sequência, a empresa começa a crescer e aí já começa também a fornecer para a indústria automobilística lá em 1958, que a indústria automobilística começou também a se desenvolver no Brasil, começaram a produzir peças para a indústria automobilística. Só que um dos problemas que eles tinham na época era a falta de capacitação da mão de obra. E aí criaram a Escola Técnica Tupy para qualificar a mão de obra para utilizar dentro da empresa. E a partir desse momento, então, a empresa começou a produzir outras peças para a indústria automobilística, principalmente aqueles blocos de motor, né? E aí a coisa começou a deslanchar. E hoje a participação da indústria automobilística dentro do faturamento da Tupy passou a ser muito mais significativo do que nas conexões. Continuam produzindo as conexões, porém o peso maior passou a ser a produção dos blocos de motor. Tanto que no ano de 1970 já estavam exportando também peças de ferro fundido para toda a América Latina. Já no ano de 1995, aí o controle da empresa sai das famílias ali, principalmente da Schmidt, e começa daí já a ser controlada pelos fundos de pensão. Já no ano de 1998, eles adquirem também a fundição que pertencia à COFAP, né? Então eles foram ampliando a sua participação na produção de ferros fundidos. No ano de 2012, já compram também 2 plantas de industriais lá no México. E aí, então, se internacionaliza também a Tupy. No ano de 2013, fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto, e aí a empresa vem se desenvolvendo. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da empresa nesse momento, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020, e também agora as informações mais recentes do terceiro trimestre do ano de 2021. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações da Tupy SA referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também do terceiro trimestre de 2021 para que possamos entender através dos números como que está a situação da empresa. Começando aqui pelo ano de 2018, quando nós encontramos aqui no ativo um total de 4 bilhões 908 milhões de reais. E o que é o ativo? É o conjunto de bens e direitos, é tudo aquilo que tem dentro da companhia. E naturalmente que ele vai ser separado aqui em ativo não circulante, que é o chamado capital fixo da empresa, principalmente representado pelo imobilizado. Máquinas, equipamentos, instalações, edificações, enfim, toda a parte de estrutura da empresa para ela poder trabalhar. E aí nós temos também o ativo circulante, que é o chamado capital de giro, os recursos que estão em movimentação dentro do patrimônio da empresa, que no ano de 2018 totalizavam 2 bilhões 350 milhões de reais, com uma representatividade de 47,9%. Quer dizer, de tudo que a empresa tem, 47,9% é capital de giro. Formado por caixa equivalente, que é o dinheiro da empresa, em 2018 fechou com 713 milhões de reais em caixa, banca, aplicação, 688 milhões em contas a receber e 523 milhões em estoques. Já para o ano de 2019, o patrimônio da empresa aumenta um pouquinho para 5 bilhões 124 milhões e o capital de giro vai para 2 bilhões 599 milhões com 50,7% agora de representatividade. Em 2019, a empresa tinha 840 milhões de reais em dinheiro em caixa, banca, aplicação, 672 milhões em contas a receber e um estoque de 654 milhões de reais. Já para o ano de 2020, o ativo total fecha em 6 bilhões 113 milhões de reais e desse valor, 3 bilhões 329 milhões estava no capital de giro com 54,5% de representatividade. Então repare que o capital de giro vem aumentando a cada ano. E aí fecha 2020 com um volume de dinheiro em caixa de 1 bilhão 425 milhões de reais. 683 milhões a receber, 754 milhões de estoque. Já agora, no mês de setembro do ano de 2021, o ativo total da empresa era de 6 bilhões 471 milhões e o capital de giro 3 bilhões 798 com 58,7% de representatividade. Então o capital de giro segue aqui subindo, 47, 50, 54, 58%, o que é um bom sinal.
R$ 1 bilhão em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 203 milhões em contas a receber e um estoque agora de 997 milhões. E por que nós damos tanta ênfase ao capital de giro? Porque esses recursos eles são fundamentais para que a empresa possa desenvolver a sua atividade, porque de nada adianta ter uma imobilização extremamente elevada e não ter dinheiro para comprar matéria-prima, não ter dinheiro para financiar seus clientes. Então o capital de giro é peça fundamental no funcionamento de uma organização, razão pela qual nós queremos que ele seja cada vez maior. Já o endividamento, nós encontramos aqui no passivo, separados aqui, né, em passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, que no ano de 2018 era de 55,2%, com 2 bilhões 708 milhões de dívidas, separados aqui 1.533 no longo prazo, 1.174 no curto prazo. No ano de 2019, a dívida permanece estável em 2 bilhões 736, porém o peso da dívida apresenta um pequeno recuo aqui, fechando em 53,4%. Em 2020, a dívida agora aumenta, vai para 3.559, com 58,2% de peso. Então é quanto que a dívida pesa no patrimônio da empresa. E em setembro de 2021, a dívida fecha em 58,4%, com um valor de 3 bilhões 781 milhões de reais. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 58,4%. Aumentou o capital de giro, mas também aqui uma pequena elevação no endividamento, que sai de 55, cai para 53 e agora se estabelece aqui, se estabiliza, né, em 58%. Vamos ver agora os resultados que a empresa vem apresentando. Em 2018, ela faturou 4 bilhões 828 milhões. Em 2019, 5 bilhões 163. Já para o ano de 2020, aí o ano da pandemia, então dá para se perceber que a empresa foi afetada pela pandemia, com uma redução aqui do faturamento, fechando em 4 bilhões 257 milhões. E até setembro agora já se recupera. Em 9 meses, já tem 5 bilhões e 23 milhões de vendas, o que nos projeta aqui um faturamento perto aí de 6 bilhões e meio, quase 7 bilhões para o ano de 2021. Então, um crescimento, uma retomada de aumento das vendas nesse ano de 2021. Mais importante do que o valor da venda é o lucro que a empresa apresenta. 271 milhões em 2018, 278 milhões em 2019, aí em 2020, com a queda do faturamento, a empresa acaba fechando com prejuízo de 76 milhões 210 mil. E agora já nesse ano de 2021 reverte o prejuízo e já passa a ter um lucro aqui de 141 milhões de reais, também em 9 meses, o que nos projeta um lucro aí de aproximadamente 180 milhões para o ano de 2021. Já que estamos falando dos números, trago para vocês aqui nesses gráficos também o comportamento da situação financeira, como que a empresa vem se mantendo financeiramente ao longo desse período. Começando aqui pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento, é quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente às suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ele sai com índice de 1,12 em 2018, 1,20 em 2019, 1,18 em 2020 e 1,22 agora em setembro de 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já dispõe de R$1,22. Paga e sobra. Não muito, mas sobra, mostrando que a empresa não terá dificuldades financeiras no longo prazo. Já no curto prazo é a liquidez corrente, aquelas barrinhas maiores ali, né? Então, a liquidez corrente, ela mede o quê? Se durante o ano a empresa vai conseguir fazer frente às suas dívidas e se ela vai ter alguma folga financeira. Então, começa com um índice de R$2 em 2018, R$2,31 em 2019, R$2,20 em 2020 e R$2,54 em 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no ano, ela dispõe de R$2,54. Então, para cada R$1, ela já tem R$2,54, paga e sobra bastante. Então, isso nos mostra que, financeiramente, a empresa não tem nenhum tipo de problema financeiro. Já também, virando a página aqui, temos o endividamento, o comportamento da dívida da empresa ao longo do período analisado.
ela sai com uma dívida de 55,2% em 2018, recua para 53,4% e depois volta a subir, chegando a 58,2% e 58,4% agora em setembro de 2021. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 58,4%. Fechando os índices agora, estamos aqui com os índices de rentabilidade, que medem os ganhos da empresa. Ganho em relação ao que ela vende, ganho em relação ao investimento e ganho em relação à participação do acionista. Na margem líquida, nós temos o quanto que ela ganha em relação ao que ela vende. 5,62% em 2018, 5,40% em 2019, aí uma margem negativa de 1,79% em 2020, até em função do prejuízo, e agora em 2021 já está recuperando a margem ali, está com 2,82%. Isso quer dizer o quê? De tudo que ela vende, ela ganha líquido 2,82%. Então, de tudo que é vendido, sobra líquido e limpo para a empresa 2,82%. Já os outros índices ali, rentabilidade do ativo, 5,5% em 2018, 5,4% em 2019 e em 2020 negativo em 1,25%. Isso quer dizer, em relação a tudo que foi investido, a empresa acabou perdendo no ano de 2020 1,25%. E fechando ali os índices de rentabilidade, temos a rentabilidade do PL, que é o ganho do acionista. O acionista, quando você compra a ação de uma empresa, você faz parte do patrimônio líquido dessa empresa. Então, a sua participação está registrada no patrimônio líquido. E aí, naturalmente, que o lucro gerado pela companhia pertence aos acionistas. Então, já que você tem uma parte no patrimônio líquido, você tem uma parte no lucro. Qual é essa parte? 12,3% em 2018, 11,7% em 2019 e no ano de 2020, até em função do prejuízo, os acionistas tiveram uma perda de 3%, ao terem as ações da companhia. Naturalmente que não temos aqui o número de 2021, até porque esses índices, como eles são anualizados, então ele não estaria usando o mesmo critério, então razão pela qual não foi posto aqui o índice de 2021, mas já adianto que será positivo até em função da empresa estar apresentando lucro. E também trago aqui para vocês alguns outros indicadores, como, por exemplo, o lucro por ação. O lucro por ação, que é medido agora, já para o ano de 2021, em relação também a cada ação que o acionista tem dentro da empresa, quanto que ele tem de participação no lucro? Para cada ação, ele teve uma participação de 1,58, R$ 1,58. Então, cada ação agora, em 2021, está rendendo 1,58% de lucro. Já o outro índice, que é o dividendos por ação. O dividendos por ação, agora em 2021, a Tupi já distribuiu 28 centavos para cada ação através dos dividendos. E fechando ali, a relação PIL. PIL quer dizer o quê? Preço barra lucro. O que essa relação lá nos mostra? Quanto tempo o acionista vai levar para recuperar o seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. Então está ali o número de 13,48. Isso quer dizer, o acionista da Tupi vai levar 13 anos e 48, praticamente 13 anos e meio, para recuperar o seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. Então, ele é uma medida de tempo e, naturalmente, através dessa medida de tempo, nós vamos ter ali se uma ação é cara ou barata. Quando que uma ação é cara? Quando você leva muito tempo para ter o retorno do seu investimento. E quando que a ação é barata? Quando você leva pouco tempo para ter o retorno sobre o investimento. No caso da Tupi, leva-se 13 anos, praticamente 13 anos e meio, para ter o retorno do investimento através dos lucros gerados pela companhia. Fechando também, trago aqui o comportamento da ação. Nesse gráfico que você está vendo ali, ele vai nos mostrar como que a ação vem se comportando ao longo desses últimos 5 anos. Esse gráfico é extraído lá do próprio Google, onde você digita o ticket da empresa, Tupi 3, e aí aparece o gráfico. Daí nós colocamos aqui um intervalo de 5 anos para ver como que a ação vem se comportando desde então. Em 2016, no final de 2016, as ações da Tupi estavam sendo negociadas na faixa de R$12. Cada ação, R$12 o valor de mercado. E aí a ação ela começa uma subida. Então ela vai subindo e apresenta ali umas pequenas quedas, mas vai numa subida constante. Até que chega no ano de 2018, já está em R$23,82.
Só que daí ela acaba caindo e fica trafegando ali na faixa entre 17 e 20 reais. Aí no começo de 2020, aí a ação dispara. Quando ela dispara, ela atinge o seu pico lá com praticamente R$ 26, 26,50. Isso no começo de 2020. Aquela queda que você está vendo ali é muito acentuada, aquilo ali foi justamente a questão da pandemia. Quando foi anunciada a pandemia, as ações de todas as empresas acabaram despencando. E a da Tupi não ficou para trás, acabou caindo lá do valor que estava para R$ 10. E aí começa novamente todo um processo de recuperação. E essa recuperação ela vem até agora, praticamente no mês de maio de 2021, chegando novamente aos R$ 26, mas ela não se firmou nesse patamar. Daí, em função até da instabilidade econômica, as ações elas vão sendo negociadas ali por um valor menor. E hoje, com as informações obtidas aqui no último dia 8 de dezembro, quando nós fizemos esse vídeo, as ações estavam sendo negociadas ali entre 21,20, 21,30, é o valor de mercado da ação. Coloco ali do lado também o valor patrimonial, quanto que vale cada ação em relação ao patrimônio da Tupi, R$ 18,66. Isso quer dizer, em relação ao patrimônio, ela vale R$ 18,66. Em valor de mercado, R$ 21,30, 21,20, por aí onde ela está girando agora nesse momento. Então, quer dizer, o valor de mercado, pouca coisa acima do valor patrimonial das ações da Tupi. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Tupi SA, né? Então, agora você já sabe a história da Tupi. Agora também, quando você vê um motor, principalmente dos veículos pesados, caminhões, ônibus, você vai ver toda aquela carcaça de motor, é tudo, uma grande parte, né? Naturalmente, vem da Tupi, lá de Joinville, em Santa Catarina, né? Então, o importante está aí, conhecer a história e principalmente agora você já sabe como que está a situação econômica e financeira da empresa. E você que está investindo em ações ou pretende investir em ações, o caminho está certo, o caminho é esse mesmo. Eu acho que a gente tem que vir montando o nosso patrimônio gradativamente e claro que durante essa fase de construção de patrimônio a gente vai ter altos e baixos e isso é normal, é natural, até ter essas oscilações na bolsa, mas como eu falei para vocês, é um momento de calma, um momento de paciência e na bolsa é sempre assim, a hora que a coisa vai lá para cima, sem euforia, com muita calma, e a hora que a coisa vai lá para baixo, sem desespero, também mantendo a calma. Então, à medida que você consiga manter uma racionalidade, você consegue tirar proveito de todas as situações que vão se apresentando, né? E aí, consequentemente, vai continuando no seu processo de construção de patrimônio para chegar lá na frente, podemos todos nós termos uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor. Dito isso, bons investimentos para vocês.